culto de doutrina, mais um culto de ensinamento da palavra de Deus. Como nós sabemos, nós estamos dando continuidade a esta série, meus queridos, que já está encerrando. Hoje nós estamos no nosso 8º encontro de 10 e parece que a gente começou ontem, né? Passou tão rápido, meus amados, né? Tão ligeiro. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus porque algumas pessoas se comprometeram de estar conosco desde o início da série e não perdeu nenhuma. Glorificado seja o Senhor pela sua vida, meu amado, porque só quem ganha somos nós. A palavra do Senhor, ela está toda hora sendo ministrada, sendo pregada. Deus, ele está a todo momento falando aos nossos corações. O que falta muitas das vezes é termos sensibilidade para ouvir e escutar a palavra do Senhor. Meu coração nessa noite ele está muito alegre, não só por estar na casa do Senhor, mas por estar recebendo aqui essa visita tão abençoada, ilustre, nosso amado e querido pastor Fabião. Pastor Fabião, meus amados, foi nosso pastor ali na congregação de Modubim durante muitos anos e eu me sinto muito honrado e feliz por ter a presença dele aqui. Há mais de 12 anos atrás, ainda solteiro ali na congregação de Modubim, líder de juventude ali naquele lugar, ele estava nos separando para ser um auxiliar da obra de Deus, há 12 anos atrás. Então, há 12 anos nós estávamos servindo ao Senhor na congregação de Modubim, através e por intermédio desse grande homem de Deus, que conseguiu visualizar esta chamada nas nossas vidas e nos fez o convite, né, para estar trabalhando ali na obra do Senhor, como auxiliar, auxiliando na obra. E parece que foi ontem, meus amados, né? Já passaram-se 12 anos. Então, eu estou alegre nessa noite por ter aqui o pastor Fabião, uma alegria muito grande. Meus amados, quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém. Por favor, abra de novo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo número 7. Vamos ler, meus queridos, apenas o verso 8 e 9. Na leitura inicial, nós lemos desde o versículo número 6 até o verso 9. Vamos fazer aqui apenas a leitura do versículo 8 e o versículo 9. Eu vou ler aqui na versão NVI, a nova versão internacional. Portanto, se a sua versão não for a NVI, por favor, eu acredito que a mídia tem a NVI aqui no telão para compartilhar com os irmãos na NVI. Todos acharam a palavra do Senhor? Quinto livro da Bíblia Sagrada, o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo de número 8 e o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas foi porque o Senhor os amou, e a referência é Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 8. Deuteronômio, exatamente. Deuteronômio, capítulo 7, verso 8, na versão NVI. Os irmãos que não têm a NVI, por favor, acompanhe aqui a leitura no telão para que você possa acompanhar a leitura que vai ser feita aqui da palavra do Senhor. Verso número 8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Meus amados, nesta noite nós vamos dar continuidade, como eu já falei,
nesta série que tem como tema Aprendendo a Viver como Jesus. Esta série, ou durante esta série, nós estamos estudando sobre ou a respeito dos aspectos do fruto do Espírito. E na noite deste dia, nós vamos se aprofundar a respeito do aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade. Cada um desses sermões que nós preparamos durante esta série, nós, além de adentrar e se aprofundar no aspecto do fruto do Espírito específico para cada quinta-feira, nós estamos dando um tema específico para esta mensagem que engloba o aspecto do fruto do Espírito do dia ou da pregação. E não poderia ser diferente na noite desse dia. A mensagem ela tem como título Vivendo a Fidelidade de Deus em Todos os Nossos Caminhos. Nesta noite nós vamos se aprofundar e aprender mais a respeito do aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade. E a mensagem de hoje tem como título ou como tema Vivendo a Fidelidade de Deus em todos os caminhos das nossas vidas. Este texto que nós acabamos de ler do livro de Deuteronômio, escrito pelo patriarca Moisés, ele é um livro que vai fazer uma recordação de tudo aquilo que Deus já tinha falado para a nação de Israel. Nós vivemos, meus queridos, em um mundo onde a lealdade e o compromisso, a fidelidade no modo geral, essa característica, essa qualidade, ela é muito desprezada. Nós temos uma facilidade muito grande, meus amados, de quebrar as promessas que nós fazemos, tanto nos nossos relacionamentos interpessoais, como no nosso relacionamento para com Deus também. Nós temos uma dificuldade muito grande em mantermos fiéis às nossas palavras. Há uns anos atrás, a palavra de uma pessoa, a palavra de um homem, podemos dizer assim, ela não precisava de mais nada, bastava a palavra. Os acordos não precisava que fosse levado para os cartórios, para que fosse feito o reconhecimento de firma, para que houvesse testemunhas. Bastava um homem chegar na frente de um outro, apertar a mão dele e dizer que está firmado esse compromisso, acabou-se. Podia cair o céu, a terra, chover canivete, a palavra estava dada e ponto final, aquele compromisso estava selado. Mas no mundo em que nós vivemos, dos compromissos, dos relacionamentos tão voláteis, os relacionamentos tão superficiais, o compromisso, meus queridos, ele tem uma facilidade muito grande de ser quebrado e de ser interrompido. Mas quando nós lemos essa palavra, o que nós podemos observar é que a Bíblia nos mostra que a fidelidade de Deus, meus amados, ela é a base sobre a qual todas as suas promessas se sustentam sobre as nossas vidas. Se existe uma qualidade ou um atributo de Deus que sustenta todas as promessas que Ele fez ao meu respeito, ao teu respeito, ao respeito da nossa família, ao respeito da nossa casa, a respeito da sua igreja, se existe um atributo que sustenta tudo isso, é a sua fidelidade. A palavra do Senhor nos fala lá no Novo Testamento que nós podemos não permanecer fiel, mas que por mais que nós não permaneçamos fiéis, Ele ainda assim permanece fiel, porque Ele não pode voltar com aquilo que Ele prometeu. Portanto, meus amados, à luz desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos aqui explorar, adentrar um pouco mais a respeito do que significa ter uma vida marcada pela fidelidade. Mas não apenas uma fidelidade, meus amados, de palavra, não apenas uma fidelidade de faz de conta, uma fidelidade realmente que tem a sua raiz na fidelidade e seguindo o exemplo do próprio Deus para as nossas vidas. E para que a gente possa adentrar de maneira mais profunda no estudo da noite desse dia, eu elaborei aqui alguns tópicos, e o primeiro tópico que eu quero aqui trazer para a igreja é a respeito disso que nós acabamos de falar, de que a fidelidade de Deus é o fundamento que sustenta todas as suas promessas. Meus amados,
Todos nós aqui temos promessas da parte de Deus para ser cumprida ainda nas nossas vidas. Se assim não fosse, nós não estaríamos mais vivos. Nós ainda temos promessas. Se você ainda está respirando, se você ainda está de pé, se você ainda está vivo, se você ainda está com saúde, por mais cansado que você esteja, por mais debilitado que você esteja, se Deus tem te concedido saúde, tem te concedido vida, é porque Deus ainda tem uma promessa, Deus ainda tem uma caminhada, Deus ainda tem uma trajetória para cumprir e realizar através da tua vida e da tua história. Eu falo isso, meus queridos, porque tem muitas pessoas que estão passando um momento de tribulação, momento de dificuldade, e aí fica orando ao Senhor: Senhor, me leva, Senhor, eu não aguento mais, é tanta dificuldade, é tanta luta, eu não aguento mais, Senhor, estou cansado, já estou fadigado, já passei tanta luta, já caminhei, tenho uma história contigo, me prepara, Senhor, me leva. E aí é nesse momento que eu lembro da palavra de Caleb, quando recebeu a promessa da parte de Deus da terra prometida. A promessa que Caleb recebeu junto com Josué foi uma promessa feita há 40 anos atrás, e somente 40 anos depois aquela promessa se realizou. E aí quando chega o momento de se cumprir a promessa, de se realizar a promessa, Caleb já não é mais aquele jovem que recebeu a promessa há 40 anos atrás. Mas aí quando Moisés chega para preparar o cenário, para preparar o exército para guerrear, para conquistar a terra prometida, a palavra de Caleb é uma só: Moisés, sabe aquele espírito que eu tinha quando eu recebi a promessa há 40 anos atrás? Aquele mesmo espírito ainda permanece ainda hoje nesse velho de 80 anos. A mesma disposição para lutar e conquistar a promessa que Deus me fez há 40 anos atrás, ainda é a mesma hoje, porque Deus fez uma promessa e Ele não vai me deixar morrer nem perecer sem conquistar aquilo que Ele me prometeu. Ainda está de pé. Por isso, nessa noite, Deus te trouxe aqui acima de tudo para renovar e te dizer: Deus permanece fiel sobre as promessas que um dia Ele te fez. Por isso, para de orar ao Senhor pedindo para Ele te levar, pedindo para Ele te preparar, dizendo que está cansado, que está cansada. É Ele que cuida da tua vida, é Ele que cuida da tua saúde, é Ele que te dá vigor, é Ele que renova as tuas forças, é Ele que restaura todo o teu ânimo. Por isso, nessa noite, se você chegou aqui desanimado, anima o teu coração, porque você está na presença daquele que tem todo o poder nos céus e da terra para restaurar o ânimo e o vigor da tua vida e da tua caminhada nesta noite. O primeiro tópico dessa mensagem fala a respeito disso. A fidelidade de Deus é o fundamento que sustenta todas as promessas sobre as nossas vidas. No verso 9, Moisés ele escreve o seguinte: saiba, portanto, que é o Senhor, o Deus. Ele é Deus e é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Quando eu leio esse verso, meus queridos, o escritor Moisés aqui, o que ele está querendo destacar para a nação de Israel é que a fidelidade de Deus é um dos pilares centrais da aliança que Deus fez com o seu povo. Se Deus te fez uma promessa, meus queridos, saiba que Ele fez uma aliança com você. Por mais que você em muitas das oportunidades quebre esta aliança, que foi o que aconteceu com a nação de Israel, porque se fosse depender de Israel para que aquela aliança se concretizasse, para que as promessas de Deus se realizassem na vida do povo de Israel, a nação estava fadada a um momento de derrota e não conquistar aquilo que Deus prometeu. Mas sabe de uma coisa: quando Deus te fez uma promessa, Deus fez uma aliança. E o que mantém e sustenta esta aliança, meus queridos, não é muitas das vezes a tua capacidade de manter a tua palavra de pé, porque muitas das vezes nós somos falhos. Como eu falei no início da ministração, nós temos uma facilidade muito grande de quebrar as promessas. É aquela capacidade de dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, e aí quando dá uma semana você está falhando. Quer um exemplo bem prático? Quando você virou o ano de 2024, eu tenho certeza que você fez uma lista de promessas. Você falou para você mesmo que ia guardar mais dinheiro. Você falou que ia emagrecer. Você falou que ia voltar a fazer atividade física. Você falou que ia ler a Bíblia toda. Já tem pessoas balançando a cabeça. E eu tenho certeza que nós chegamos no meio do ano agora, e eu aposto com você que 90% dessas promessas já ficaram lá em fevereiro ou março. Hoje já não estão de pé. Por quê? Porque nós não temos, meus queridos, um compromisso grande na nossa palavra de manter e sustentar as nossas promessas. Aí imagine, se Deus dependesse
da tua palavra, do teu compromisso que muitas das vezes você faz diante de Deus para que Ele te abençoasse e realizasse a promessa sobre a tua vida. Por isso, acalma o teu coração. Deus sabe que você é falho, Deus sabe que muitas das vezes você não consegue manter aquilo que você prometeu, mas sabe qual é o ponto? Você não parou. Por mais que você tenha momentos de baixa, você está sempre pedindo: Senhor, renova minhas forças, você se levanta novamente. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Não uma pessoa que fique, desiste no meio da caminhada, mas é uma pessoa que, por mais que mantenha um momento de baixa, pede força, Deus renova as forças, você se levanta novamente. E, portanto, Deus não depende da tua palavra se manter de pé para cumprir as promessas que Ele te fez, porque é a fidelidade de Deus que sustenta todas as promessas que Ele tem para realizar sobre a tua vida. Nesse contexto, meus queridos, do livro de Deuteronômio, nós vemos exatamente isso. Esta passagem ela reafirma que a aliança de Deus estabelecida com Israel, começando lá em Abraão, porque entenda, Deus fala através de Moisés dizendo: eu sou Deus fiel para cumprir todas as promessas que eu fiz, que eu jurei. Não foi a vocês, eu jurei a um homem lá atrás, que me honrou, que foi compromissado comigo. É a ele que eu estou mantendo a minha palavra, porque ele foi fiel. Este homem quem é? Abraão. Abraão foi fiel a Deus, e pela fidelidade dele, Deus está agora, quase 500 anos depois, mantendo o juramento sobre aquela nação, dizendo: olha, porque eu fiz uma promessa lá atrás, eu estou garantindo novamente sobre vocês que a minha fidelidade não se apartou. Por mais que vocês sejam falhos, muitas das vezes se desviem, muitas das vezes murmuram, muitas das vezes se afastam do caminho, do compromisso que eu tenho para a vida de vocês, mas sabe de uma coisa? A minha fidelidade é que sustenta as promessas que eu tenho para realizar na vida de vocês. Apesar, meus queridos, dessas falhas, desses desafios, o que nós aprendemos é que Deus permanece fiel à sua promessa ao longo das gerações. E o que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas? É que nós somos chamados também para confiar, meus amados, na fidelidade de Deus, mesmo quando nós não vemos as promessas se concretizando nas nossas vidas de maneira imediata. Porque existem promessas que requerem um tempo para ser cumprida e realizada na nossa vida. E o que nós temos que confiar é na garantia da fidelidade de quem fez a promessa. Talvez se o pastor chegar para você e dizer: eu vou fazer tal coisa, talvez eu esqueça daqui a uma semana, daqui a um mês, talvez eu esqueça. Mas sabe de uma coisa, se Deus te fez uma promessa, saiba que este que te fez essa promessa não é filho do homem para esquecer aquilo que ele te prometeu. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele não esquece esta promessa. E o que é que nós temos que confiar? Nesta fidelidade de quem te prometeu. Por isso, por mais que você tenha uma promessa que ainda não se concluiu, não se concretizou, você tem que estar apegado em quem? Não é na palavra do profeta que te fez, mas na palavra de quem usou o profeta para te entregar a palavra profética, e entender que esta palavra está sustentada na fidelidade daquele que fez a promessa sobre a tua vida. Por isso, meus amados, a primeira parte dessa ministração é saber e entender que a fidelidade de Deus é que é a base de todas as promessas que Ele tem para realizar nas nossas vidas. E entendendo que a fidelidade de Deus é a base que sustenta todas as promessas de Deus para conosco, como que nós podemos aplicar este aspecto do fruto do Espírito em 3 áreas distintas sobre as nossas vidas? É isso que nós vamos aprender aqui nesta noite. Nós estamos apenas na introdução da ministração. Como que, sabendo que a fidelidade de Deus é a base que sustenta todas as promessas de Deus para conosco, como que nós podemos aplicar este aspecto do fruto do Espírito em 3 áreas distintas sobre as nossas vidas? A primeira área que nós temos que aprender e aplicar este aspecto do fruto do Espírito, chamado fidelidade, sobre as nossas vidas, é nos nossos relacionamentos. E para embasar este tópico aqui, fidelidade nos relacionamentos, eu quero fazer uma leitura aqui que está no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista ou não instas comigo que te deixe e não te acompanhe. Sabe por quê? Olha só a palavra de Ruth para Noemi: aonde fores, eu irei,
onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A história de Ruth, meus queridos, vai nos dar exatamente o exemplo dessa fidelidade em ação, onde Ruth, mesmo sendo uma mulher estrangeira, mesmo sendo uma mulher que não conhecia antes o Deus de Israel, ela se comprometeu a permanecer fiel a Noemi, sua sogra, mesmo quando não havia nenhum benefício aparente para que ela pudesse ser fiel naquele relacionamento. Entende, meus queridos, que o primeiro aspecto, o primeiro tópico do aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade, ele tem que estar nas nossas vidas exemplificado nos nossos relacionamentos. E aqui a gente poderia abrir um leque muito grande, seja nos nossos relacionamentos familiares, seja nos nossos relacionamentos de amizades, ou seja, nos nossos relacionamentos, meus queridos, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Entenda uma coisa, nós temos que parar de muitas das vezes querer manter um tipo de fidelidade ou de compromisso com alguém somente quando a gente tem uma perspectiva de receber algo em troca. Isso não é fidelidade, meus amados, isso é interesse. Você conhece pessoas que chegam, principalmente quando você está numa posição de liderança. Ah, meu amado, só o que acontece. Pessoas que chegam perto e dizem: pastor, estou com o senhor, estou com você. Mas não é fidelidade com a chamada, não é fidelidade com a igreja, não é fidelidade pelo serviço, é fidelidade por algo que o pastor, ou talvez a liderança pode fazer por esta pessoa. Se esta pessoa, alguém que está sobre ele, não tiver poder para realizar ou fazer alguma coisa, a fidelidade já não existe mais. Mas quando eu leio esse texto de Ruth, o que me chama a atenção é que ela é capaz de manter um elo de fidelidade para com a sua sogra Noemi, mesmo sem, aparentemente, porque naquele momento que ela faz aquele compromisso com Noemi, ela não tinha nada para receber em troca, zero. Noemi não tinha, muito pelo contrário, Noemi vai desestimular ela a continuar. É tanto que quando ela está naquela conversa com as duas, com Ruth e com Orfa, ela vai dizer para as duas: vocês duas, volte para os deuses de vocês, volte para os pais de vocês. Aí as duas, quando ela diz isso, ela diz: não, jamais, nós vamos estar onde você está, onde você for a gente vai. As duas choram com ela e renovam o compromisso. E aí Noemi não desiste de dissuadir elas de continuar com Noemi. Noemi novamente vai usar outra estratégia. Tá bom, meus filhos, mas deixa eu te dizer uma coisa com vocês. Eu não tenho mais perspectiva de casar novamente. Eu já sou velha, mas digamos que eu ainda case hoje, ainda esta noite. Diga que eu ainda case, que eu tenha marido ainda hoje, que eu engravide hoje. Tudo isso no campo da impossibilidade. Vocês esperariam este filho que nasceria daqui a um ano ficar velho para vocês se casarem? E aí olha só, quando Orfa escuta esta palavra, Orfa, talvez no coração ainda tinha algum tipo de interesse. Note que a fidelidade de Orfa, dita no primeiro momento, ainda é interessada em alguma perspectiva de Noemi dar algo para ela. Mas quando ela dá aquela veredito de dizer: não tem perspectiva nenhuma em você estar comigo, é zero. Eu não tenho mais perspectiva de arrumar marido, nem de ter filho. Por mais que eu estivesse hoje, vocês esperariam, quando Orfa palavra, meus amados, Orfa volta para sua mãe, mas Ruth não. Ruth, quando escuta aquela palavra, é exatamente esse texto que nós lemos. Ruth, porém, respondeu: para, Noemi, não adianta, para de insistir que eu te deixe, para de insistir que eu não te acompanhe, porque não adianta. Eu estou ligado a você, independente do que você tenha para me oferecer, porque a minha fidelidade não é uma fidelidade interesseira. A minha fidelidade é com você. Eu fiz uma aliança com você, e aonde você for eu vou, aonde você ficar eu vou ficar. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer junto com você. Esse é o tipo de fidelidade, meus queridos, que a história de Ruth com Noemi exemplifica. Esse tipo de compromisso reflete exatamente a natureza da aliança de Deus para conosco, que é um compromisso que vai além das circunstâncias imediatas e que se baseia na lealdade e na confiança, simplesmente. É você ter alguém, meus queridos, que você pode confiar independente do que acontecer. Oh, meus queridos, como isso é difícil, principalmente em posição que você está de liderança, de você ter alguém que você pode confiar de olhos fechados, de ter alguém que você pode dizer assim: rapaz, fulano de tal, eu posso botar a minha mão no fogo por ele ou por ela. Não vai
me decepcionar. É difícil, meus queridos, porque a gente vive em um momento em que os relacionamentos são muito superficiais. Relacionamentos interesseiros, relacionamentos baseados simplesmente na base do interesse. Não existe mais esse tipo de relacionamento que nós estamos vendo aqui no caso de Ruth e Noemi. Um relacionamento sem interesses, um relacionamento baseado simplesmente na fidelidade e no compromisso que uma fez para com a outra. Sabe um outro exemplo bíblico de um relacionamento desse? O caso lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4, na história de Davi e Jonathan. Meus queridos, aqueles dois fizeram uma aliança tão apegada. O texto vai dizer que ambos amavam um ao outro, meus queridos. A alma de um estava ligada um ao outro, era um amor profundo, uma fidelidade mútua. Eles fizeram um compromisso mútuo, é tanto que nesse momento dessa amizade, Davi está sendo perseguido pelo pai de Jonathan, Samuel. E em muitas oportunidades, o próprio filho do rei salvou a Davi. O próprio filho chegava para Davi e disse assim: meu pai está vindo aqui, sai, vai embora. Volta, não vem, fica. Uma fidelidade sem interesse. Lá na frente eles vão fazer um pacto. Jonathan parece que já sentia que iria perecer. Chama Davi em um dos últimos encontros assim: Davi, faz um compromisso comigo. De quê? De quando tu estiver lá no trono, porque eu sei que quem vai herdar o trono é tu, não sou eu, por mais que eu seja o filho do rei. Mas quando tu chegar lá no trono, tu não vai esquecer da minha casa, da minha família. Davi faz uma aliança com ele, meus queridos, sem interesse. Jonathan fez a aliança. E é tanto, meus queridos, que lá na frente, depois de Jonathan ter morrido, toda a casa de Saul ter morrido, Davi vai se levantar e vai perguntar assim: ainda existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência para com alguém? Aí vai chegar um servo e vai dizer: existe um, está lá na cidade de Lodebar, Mefibosete. E aí o texto vai dizer: manda chamar ele, porque nós não vamos se assentar enquanto ele não chegar. Isso se chama, meus queridos, fidelidade e compromisso com a palavra que foi dada para alguém. Este é um aspecto, meus queridos, do fruto do Espírito que nós temos que cultivar nesses últimos dias, principalmente os cristãos. Se existia uma marca que era, meus queridos, registrada de todo cristão, alguns anos atrás, era da fidelidade. Se você chegasse para concorrer ao emprego em qualquer empresa há 20 anos atrás e você dissesse: eu sou crente, o patrão às vezes não queria nem saber do seu currículo. É crente? Bota para dentro, porque esse aqui não vai me dar trabalho, é fiel. Hoje em dia, meus amados, se você disser que é crente, você corre o risco até de perder o emprego, porque crente, vixe, a partir de tanto trabalho com crente aqui, são os que mais dão trabalho, são os mais infiéis, são os mais problemáticos, são os que mais têm infidelidade dentro da empresa. Meus queridos, que vergonha para nós. Deus está nos orientando aqui, meus queridos, para voltar a frutificar, meus queridos, e a cultivar a fidelidade, não a fidelidade interesseira, mas uma fidelidade baseada na fidelidade de Deus para conosco, que é uma fidelidade sem interesse, uma fidelidade na palavra, no compromisso, no aperto de mão, no selo. Fechou o compromisso com alguém? Vá até o final, custe o que custar, porque você deu a sua palavra, você vai honrar, e ponto final, meus queridos. Hoje ser fiel, meus amados, nos nossos relacionamentos, muitas das vezes, né? Sejam nos casamentos, nas amizades ou na igreja, é exatamente seguir o exemplo de Deus para conosco. Imagine se Deus fosse depender da palavra do povo de Israel para cumprir a promessa que fez a Abraão lá atrás. O povo não teria entrado na terra prometida, mas Deus foi fiel à sua palavra, e é esse tipo de fidelidade que Deus requer de mim e de você nos últimos dias, nos nossos relacionamentos. Uma fidelidade não naquilo que o outro pode oferecer em troca, mas uma fidelidade baseada naquele compromisso que você fez diante da igreja, diante das testemunhas, diante de Deus principalmente. Mas você vai ser fiel porque você tem um aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade, e você não vai voltar atrás. É isso que marca, meus amados, é isso que caracteriza nós como cristãos nesses últimos dias. A fidelidade é uma das marcas, tem que ser uma das marcas registradas aonde a gente chegar.
Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas têm que identificar a mim, a você, como alguém de confiança, que pode ser digno da confiança daquela pessoa, porque você tem fidelidade. É uma pessoa que você não tem aquele medo, será se vai me trair? Será se eu posso confiar em alguém? Meus amados, hoje em dia, você conta nos dedos de uma mão, olhe lá, quem você pode abrir ou falar alguma coisa, porque você, rapaz, não posso falar porque não sei se vai contar. Meus amados, dentro da igreja isso não era para existir, mas infelizmente nós temos que aprender e colocar isso em prática. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos Gálatas, falando no capítulo 5 dos aspectos do fruto do Espírito, e coloca em um desses rolos aspecto do fruto do Espírito da fidelidade, porque faltava na igreja de Gálatas. E sabe o que é mais impressionante, meus amados? É que uma carta escrita há 2000 anos atrás, ela parece que foi escrita para os dias de hoje, porque é exatamente isso que está faltando hoje. Há 2000 anos atrás estava faltando, parecia que era um problema que já tinha resolvido, não foi. Hoje, meus queridos, dentro da nossa igreja ainda está faltando o aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade entre os nossos irmãos. A gente não pode confiar. Oh, meus queridos, quantas vezes eu já escutei, rapaz, contei algo para fulano de tal, a igreja toda já está sabendo. Como é triste, né, meus amados? Não sei se já teve esse infortúnio de, muitas das vezes, compartilhar algo, de repente, você compartilhou para aquela pessoa de confiança, aí de repente a igreja todinha já está sabendo daquilo que você falou. Isso é falta de fidelidade, meus amados. É algo que a gente precisa voltar a cultivar nos nossos meios, nos nossos relacionamentos, voltar a ter confiança no nosso irmão. Mas para que isso possa ser desenvolvido de maneira integral, é preciso a gente cultivar a fidelidade, não baseada no interesse, mas a fidelidade baseada na fidelidade de Deus, que é o nosso maior exemplo. Amém? A segunda parte, meus queridos, aqui, de como que isso impacta, sabendo que a fidelidade de Deus é a base do cumprimento das suas promessas sobre nós, a primeira coisa que a gente aprendeu é que esta fidelidade tem que existir nos nossos relacionamentos. E a segunda coisa é entender que a fidelidade tem que existir também no nosso trabalho e no nosso serviço. Como assim, pastor? É mesmo? É. Olha só o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Esse aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Colossenses. Olha só o que ele escreve, ó. Tudo o que fizeres, façam de todo o que, meus amados? Coração. Como que? Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha só que interessante, né? O apóstolo Paulo ele está escrevendo esta carta aos Colossenses, falando a respeito da necessidade de nós mantermos a fidelidade num compromisso do trabalho e do serviço que nós prestamos. Nos tempos bíblicos, meus amados, o trabalho era muitas das vezes visto, né, como um reflexo da dignidade do caráter de alguém. E até hoje, né, hoje ainda está um pouco defasado, né? Hoje a gente não sei se vocês já até viram uma pesquisa, que no Brasil existe uma parcela muito grande da nossa sociedade que são caracterizados como os nenéns. Vocês já escutaram esse termo já, meus amados? Os nenéns. O que são, pastor, os nenéns? São aquelas pessoas que nem trabalham e nem estudam. Não faz nada da vida, né? Nem trabalham nem estudam. E assim, milhões de pessoas estão categorizadas nesse aspecto no Brasil. Os nenéns. Nem trabalham e nem estudam, né? E aí, quando nós entramos aqui no contexto bíblico, nós vamos ver que o trabalho, ele era reflexo da dignidade de alguém. Então, era algo que era prazeroso, trazia dignidade quando você tinha um trabalho. E a fidelidade nesse trabalho não era apenas para cumprir as responsabilidades, mas, sobretudo, fazer aquele serviço de excelência, como se estivesse prestando um serviço para o próprio Deus. E aqui entra no âmbito prático, meus queridos. Sabe de uma coisa? Sabe aquele serviço que você faz lá no teu trabalho secular? Nem entrei ainda no trabalho, no serviço da igreja, vamos já entrar no teu trabalho secular, onde você está prestando aquele teu serviço lá para aquele teu patrão, que muitas das vezes você diz patrão chato, patrão não sei o quê, mas a palavra de Deus fala, meus queridos, que não há nenhuma autoridade constituída na face da terra que não seja uma autoridade permitida por Deus. Ou seja, aquele trabalho que você está realizando, fazendo, o que você tem que fazer e realizar é como se estivesse prestando aquele trabalho não para o teu patrão, mas para o teu próprio Deus.
Deus. Por isso que quando você pensa nessa perspectiva, o teu trabalho ele deve sair com excelência. Ele deve ser um trabalho feito com excelência, meus amados. Por isso não há espaço para você estar no teu trabalho secular de corpo mole, fazendo as coisas como se estivesse fazendo as coisas de qualquer jeito, né? O patrão está nem me vendo aqui, eu vou ficar escondido por aqui, né? Vou ficar aqui escondido no banheiro, aí vai para o banheiro, passa meia hora no banheiro, escondido no banheiro. Estou recebendo de qualquer jeito, meu amado. Deus não nos chamou para dar esse tipo de exemplo na face da terra. Isso diz respeito à nossa fidelidade. Não é para com o teu patrão, é para com o teu Deus. Porque o apóstolo Paulo escreve aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 23, é que tudo que nós fazemos, temos que fazer de todo o coração, como para com o Senhor nós estivéssemos fazendo e não para com o homem. Por isso mesmo lá no teu trabalho, para de ficar encerando, para de ficar fazendo corpo mole, para de ficar, dando o pior do teu trabalho. Faz com excelência, porque você não está prestando aquele trabalho para o teu patrão somente. Existe um Deus que está contemplando todas as tuas atitudes, mesmo lá dentro do teu trabalho. E aqui, meus amados, eu gosto até de trazer um exemplo prático. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né? E como os irmãos sabem, ela trabalha na área da saúde, ela é enfermeira e ela trabalha no horário noturno, meus amados. E no horário noturno, elas têm um período que faz um revezamento lá, né? Então ela trabalha de 7 horas da noite até de 7 da noite às 7 da manhã. Então passa toda a madrugada, às vezes acordado, e aí faz um revezamento. E aí ela estava me contando um dia, esses dias agora, que elas têm um grupo lá da enfermagem, e o chefe dela lá colocou um elogio enorme que tinha sido enviado diretamente da ouvidoria do hospital. E aquele elogio estava direcionado exatamente a ela, né? Quero aqui elogiar a enfermeira Ramires pelo excelente trabalho realizado. Um paciente específico aqui mandou, toda a família mandou um elogio porque foi muito bem tratado e tudo. Eu fui conversar com ela, meu filho, o que foi que você fez de tão extraordinário assim? Aí ela, meu amor, não fiz nada demais, só realizei o que era para ser realizado. E em vez de muitas das vezes, o que muitas das vezes as pessoas fazem, né, em dormir, talvez se eu tivesse saído 20 minutinhos antes, não tivesse ficado ali mais com a família, dando aquele apoio, prestando aquele apoio ali de maneira mais presencial, talvez eu não teria feito nada demais, mas só pelo fato de eu ter ficado 10 minutinhos a mais, 20 minutinhos a mais, prestando aquele apoio com a família ficou admirada com aquela atitude, porque já era 3 horas da manhã, era hora dela já estar descansando, mas ela resolveu prestar aquele serviço com dignidade, com excelência, porque além dela estar atendendo pessoas, lidando com vidas, ela sabe que está prestando um serviço para Deus. Quem está contemplando aquela excelência que ela presta é o próprio Deus. Aí veio o elogio, todo mundo fica admirado. Aí ela foi me falar, meu filho, eu não fiz nada demais, só fiz o meu trabalho. E é isso que Deus quer ver de mim e de você lá dentro do teu trabalho, meus amados, porque Ele honra também quando você faz o teu serviço com excelência. Isso reflete, meus queridos, o aspecto da fidelidade nas nossas vidas. É por isso que há alguns anos atrás, qualquer patrão queria ter um crente na sua empresa, porque quase todos exalavam esse aspecto do fruto do Espírito da fidelidade. Sabia que teria alguém compromissado, sabia que teria alguém que faria o serviço com excelência, saberia que teria alguém que poderia confiar, saberia que teria alguém que não ia ficar fazendo corpo mole, fazendo as coisas de má vontade, mas alguém que iria honrar, em primeiro lugar, a Deus por estar ali naquele trabalho. E aí existe um outro contexto do serviço, que é o serviço dentro da igreja, meus amados. A garganta já não está muito boa, né? E aí, meus amados, se existe a necessidade, perdoe, meus amados, se existe a necessidade de nós prestarmos um serviço com excelência no nosso trabalho secular, imagine na igreja. Aí aqui entra algo que eu quero dar uma reforçada um pouco maior. Se Deus escreve isso aqui em Colossenses 3, versículo 23 e 24, falando a respeito de como temos que prestar o nosso serviço no trabalho secular, como se fosse para Deus, como que você imagina que Ele requer o nosso trabalho prestado dentro da igreja, que é prestado diretamente para a obra
dele. Por que eu falo isso? Porque o que nós temos visto muitas das vezes, meus amados, são pessoas dentro da igreja que se voluntaria para fazer algo dentro da igreja e muitas das vezes acham, não, mas eu já estou sendo voluntário, vou fazer de qualquer jeito. Meu amado, não é assim. Não é porque você já está sendo voluntário que você tem que fazer de qualquer jeito. Você tem que fazer com excelência. Você tem que dar o melhor que você tem, porque além de tudo você está prestando serviço para a casa de Deus, para a obra de Deus, para Deus. Quando você vem, liga os instrumentos, quando você vem para fazer uma mídia, para ligar um som, para ligar um telão desse, para passar as músicas, para reger um conjunto, para trocar um instrumento, para louvar um hino, você não está fazendo nada disso para o pastor, para a liderança local, você está prestando um culto para Deus. Por isso você tem que vir com a sua vida em consagração para prestar o melhor serviço para Deus, porque Ele vai cobrar de mim e de você esta fidelidade, meus amados. Meus amados, se quem presta um serviço na obra do Senhor soubesse o quão caro será o preço de prestar um serviço de qualquer jeito para o Senhor, de quão caro e de quão preço será alto que Ele vai cobrar de mim e de você por prestar um serviço de qualquer jeito na obra dEle. Eu vou fazer de qualquer jeito, tem que louvar, eu vou lá e canto na hora. Não ensaia, não prepara um louvor, não tem a dedicação de estar nos ensaios, meu amado. Você não está sendo infiel à líder, você não está sendo infiel à regente do conjunto, você está sendo infiel ao próprio Deus, porque é Ele que exige de mim e de você esta fidelidade. Porque o padrão de fidelidade não é o teu padrão, não é o padrão do pastor. O padrão de fidelidade é o de Deus, é o padrão máximo, é esse padrão que Ele exige de mim e de você. Por isso, faça o melhor, preste o melhor serviço para Deus que você possa prestar. Se você tem dons e talentos que Deus te deu, prepare esses melhores dons e talentos na obra do Senhor, refine ele. Pastor, eu sei louvar, eu vou treinar mais ainda para louvar melhor. Meus amados, eu estava compartilhando esses dias aqui com a equipe da mídia. Cada ministração dessa aqui, o pastor não recebe assim uma inspiração do alto, fica sentado orando e de repente o Espírito Santo dá essa mensagem todinha maravilhosa, já escreve tudo. Meu amado, o pastor tem que ralar de 3 a 4 horas, meus queridos, estudando, buscando, pesquisando. Cada ministração, cada mensagem que eu trago aqui para a igreja é fruto de 3, 4 horas de pesquisas ininterruptas, recheado em oração, em consagração. Não é do nada. Por quê? Porque eu sei que eu não posso apresentar qualquer coisa de qualquer jeito. Deus me chamou para apresentar o melhor, porque eu não vou prestar conta para você, meu querido. Eu não vou prestar conta para o corpo de obreiro, eu não vou prestar conta para a liderança da igreja. Eu estou prestando conta para Deus. Por isso, se você vem e presta o serviço de qualquer jeito, você não vai prestar conta comigo, porque às vezes eu nem percebo, muitas das vezes eu nem olho, muitas das vezes o pastor não está nem observando, mas existe alguém que está com seus olhos observando, não só o que está por fora, não só o louvor bonito, não só a oratória, mas está vendo a dedicação, está vendo o coração, está vendo a intenção de dentro do meu e do teu coração, meus queridos. Por isso, este tópico, meus amados, do aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade, ele é essencial na vida do cristão. Este é um princípio que tem que estar enraizado no nosso coração, porque ele é a base da aliança de Deus para com as nossas vidas. E ele, meus amados, é um ato de adoração e obediência ao Senhor. Meus amados, se nós pudéssemos aqui trazer exemplos de pessoas que fizeram o melhor para o Senhor. Eu vou citar só um aqui, José. Mesmo escravo no Egito, manteve a sua fidelidade a Deus, a sua integridade. Aonde José estava, José era conhecido, não importava o cargo, meu amado. E é esse ponto que eu acho extraordinário em José. É porque José não interessava o cargo que ele estava. Pastor, eu só vou dar o melhor quando eu estiver lá no púlpito, com aquele microfone na mão. Eu vou dar o melhor que eu sei, meu amado. Se você não é fiel, quando Deus está te dando a oportunidade para servir na porta, você não vai ser fiel quando estiver no púlpito, porque a palavra do Senhor fala: ser fiel no pouco, e quando você for fiel no pouco, eu vou ver que eu tenho condições de colocar você em outros lugares mais altos. José foi fiel na cisterna, José foi fiel no poço, José
José foi fiel como escravo, José foi fiel lá na prisão, José foi fiel também como imperador do Egito, mas ele não foi fiel e não esperou ser fiel somente como imperador, ele foi fiel desde quando ele estava lá dentro da cisterna, ele já era fiel ao Senhor. José é um exemplo extraordinário de fidelidade, meus amados, porque ele não espera ter um cargo de destaque para ser fiel. Ele recebe um cargo de destaque exatamente porque ele era fiel. Entende? Não espere, meus amados, um cargo de destaque para ser fiel. O cargo não vai vir, porque Deus já conhece a intenção. Deus não derrama sobre a vida de pessoas que não têm fidelidade nada para se sobressair, meus amados, porque Ele quer somente pessoas fiéis fazendo a sua obra. Mas é porque o pastor não me vê, o pastor não me contempla. Sabe de uma coisa? O pastor pode não te ver, mas existe um Deus que está contemplando a todos, tudo. Mesmo que o pastor não esteja vendo o teu trabalho, o teu serviço, se você estiver sendo fiel, fazendo o melhor que você tem para Deus, Deus vai preparar a situação e vai colocar você diante das oportunidades, e não vai ter homem que impeça a chamada de Deus se concretizar sobre a tua vida. Se Deus tem uma chamada sobre você e você tem sido fiel, não se preocupe, do homem não está te vendo, da mulher não está te vendo, o próprio Deus vai preparar a oportunidade para colocar diante daquilo que Deus tem para você como chamada. Imagine, meus amados, José tinha uma promessa de que um dia todos os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Aí imagine José sendo jogado lá dentro da cisterna, sendo vendido como escravo. Aí talvez dentro do coração dele Satanás ministrando: cadê aquele sonho, aquelas promessas? Tudo fruto de barriga cheia que tu teve, é isso aí. E José, de maneira nenhuma, se mantendo fiel, não à condição, não o momento, mas se mantendo fiel à palavra de quem fez a promessa. Não importa o tempo, não importa a situação, não importa onde você esteja, não importa se você está sentado no último banco da igreja ou sentado no púlpito, não interessa. Se Deus tem uma promessa para realizar na tua vida, se mantém fiel a esta promessa, porque no tempo oportuno e apropriado Deus cumprirá. E por último, meus amados, para nós encerrarmos, nós temos que demonstrar essa fidelidade também no nosso testemunho de cristão. Para embasar esse tópico, eu tenho aqui uma palavra rápida de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Quando o apóstolo Paulo, encerrando a sua carreira ministerial, ele escreve o seguinte para o seu companheiro, seu pupilo, seu jovem Timóteo. 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. A fidelidade no testemunho cristão é uma extensão natural da aliança de Deus para conosco. Paulo, em sua carta a Timóteo, reflete sobre a sua vida de ministério como um exemplo de fidelidade. Ele perseverou na fé, enfrentou perseguições, prisões, desafios constantes, mas nunca se desviou do caminho que Deus havia traçado para a vida dele. É para isso que Deus nos chamou, meus amados, independente dos levantes, independente das dificuldades. Pastor, estou com tanta vontade de desanimar. Pastor, eu tenho servido na obra, mas tem dia que eu não tenho vontade nem de ir para a igreja. Deixa o pastor te revelar uma coisa, pode? Se o pastor pode falar isso? Entendi que o pastor também está desse jeito, meu amado. Misericórdia, escutei ali, foi. Os irmãos escutaram também, né? Eu escutei. Meu amado, todos nós somos falhos, todos nós somos fracos. Não é porque o pastor está aqui que ele é mais especial. Meu amado, todos nós necessitamos e somos carentes da misericórdia de Deus. Mas sabe o que é que diferencia? É que nós temos que confiar em quem fez esta promessa. Eu não sou motivado com os meus sentimentos, eu não sou motivado com as circunstâncias. Pode ter dia que eu me levante e não tenha vontade nem de sair de casa, mas o que me levanta e faz sair de casa não é o meu sentimento, não é a minha vontade, é saber que existe uma palavra de Deus sobre a minha vida. Vai e cumpre o chamado que eu tenho na tua vida e na tua história. O resto eu cuido, o resto eu administro. Só vai, porque a chamada está sobre a tua vida. Por isso pare de muitas das vezes motivar a tua vinda para a igreja com teu sentimento. Hoje eu não me acordei com vontade de ir para a igreja, aí não vem. Hoje eu não me acordei com vontade de adorar, aí não adora.
Hoje eu vou para a igreja só para ficar sentado. Hoje eu não quero fazer nada para Deus. Aí não adoro, fica só sentado. Meu amado, não dê vazão a isso. A tua adoração, a tua fidelidade não deve ser motivado com os sentimentos do teu coração. Por quê, pastor? Você já fez um eletrocardiograma? Eu fiz um check-up agora, fiz um eletrocardiograma. O eletro, ele faz assim, meu amado. Se você está vivo, o teu eletro vai ter isso aqui, ó, um em cima e embaixo, em cima e embaixo. Né? O eletro. Quando a pessoa morre, como é que está o eletro? Né? A pessoa está morta. Mas se você está vivo, o teu coração está assim, ó, oscilando. Então, se você for basear a tua fidelidade de Deus no teu coração, uma hora você vai estar bom, outra hora não. Aí tem crente que é assim, né? Hoje está na igreja uma bênção, dando glória a Deus, no outro dia a pessoa está lá, toda mufina, não dá glória a Deus, não dá paz para ninguém. Meu amado, não baseie a sua fidelidade a Deus no sentimento e nas batidas do teu coração. Baseie a fidelidade do seu coração e a sua fidelidade a Deus na fidelidade dele, que não tem mudança nem sombra de variação. Ela é constante sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe um exemplo de alguém, meus amados, que foi fiel a Deus, independente da circunstância? Daniel. Daniel, no capítulo 6, ele tinha a opção de, quando saiu o decreto para ninguém orar a outro rei, senão ao imperador da Babilônia, ele tinha a opção de fazer a oraçãozinha dele aonde, meus amados? Escondidinho, não tinha? Ou não tinha? Será que Daniel precisava fazer a oração dele lá na porta, virada para o norte, para todo mundo ver? Não tinha. Mas sabe o que é que ele tinha no coração? Eu tenho que dar testemunho de cristão, independente das consequências que vão vir sobre a minha vida. Daniel se ajoelhava e dava testemunho. Ele não mudou a atitude, ele não mudou por causa da circunstância externa. Ele foi fiel a Deus, mesmo em meio àquela situação, mesmo jogado na cova dos leões. Sua fidelidade não apenas preservou a sua vida, mas testemunhou do poder e da soberania de Deus dentro de uma nação estrangeira. Meus amados, quando você é fiel a Deus neste mundo, quando você é fiel ao Evangelho, quando você é fiel a esta chamada que Deus tem sobre a tua vida, você não está simplesmente preservando a tua história, preservando um caráter de cristão, você está dando testemunho do Evangelho de Cristo na face da terra, porque todo mundo que está ao teu redor olha e contempla, não é você, mas vê Cristo brilhando através da tua vida, porque vê que você tinha tudo para estar desanimado, para estar borocochô, para não vir para o culto. Ela perdeu o filho, ela está doente, ela muitas das vezes está sem emprego, ele ou ela está enfrentando lutas, está enfrentando problemas familiares, mas você não vê essa pessoa triste, você não vê essa pessoa murmurando. O que é que acontece? O que é que tem de especial nesta mulher, meu Deus? É Cristo, que não deixa você desanimar, que não deixa você ficar caída, prostrado, porque existe o brilho de Jesus Cristo na tua vida, e é isso que te faz permanecer de pé e fiel a Deus. Aleluia. Meus amados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a possibilidade de manter o aspecto do fruto do Espírito chamado fidelidade de pé em todas as circunstâncias das nossas vidas. E para encerrar, eu quero ler uma conclusão com os irmãos. A conclusão eu gostaria que a igreja pudesse ler nesta noite, assim como a gente fez quinta-feira passada. Se a mídia estiver preparada, os irmãos estão conseguindo ver, meus amados, essa conclusão aí? Dá não, né? Ficou pequeno? Ficou pequeno. Eu vou ler para os irmãos aqui, tá? Da próxima vez a gente vai tentar colocar cada parágrafo em um slide diferente para ficar um pouco maior. Mas a conclusão diz o seguinte, meus amados: a fidelidade é mais do que uma característica desejável. É uma exigência divina para aqueles que vivem sob a aliança de Deus. Assim como Deus é fiel em suas promessas, somos chamados a refletir essa fidelidade em todos os aspectos das nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso testemunho cristão e também no trabalho que nós realizamos. Quando somos fiéis, demonstramos que somos verdadeiros filhos de um Deus que nunca falha, um Deus que sempre cumpre as suas promessas. Quando somos fiéis, nós demonstramos o caráter de um Deus que nunca falha e sempre cumpre as suas promessas. Quando você dá exemplo de fidelidade dentro do teu trabalho, você está dando testemunho de um Deus que também é fiel sobre a tua vida e nunca te abandona e nunca falha. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesta noite. Agradecer a Deus